Fala, investidores, tudo bem? O mercado vem corrigindo e o pessoal tá ficando muito apreensivo, achando que a alta já acabou, que o mercado já acabou, que a alta já não sei o que, já começa a criar um monte de história e preocupação. Não precisa se preocupar, é uma correção normal, uma correção saudável, é uma coisa que tá acontecendo. Eu disse no meu último vídeo que se não fechasse possibilidade de formar uma fair value gap, ia ter uma chance da gente corrigir e começar a buscar preços mais altos, e foi exatamente mais ou menos isso que aconteceu. A gente deixou uma fortaleza muito grande naquela região. O preço que estava querendo, demonstrando força de recuperar, ele acabou cedendo no meio do dia, fechou uma vela feia, e agora ele acabou de dar início, ele confirmou basicamente ontem pra gente, ontem, antes de ontem, o início de um processo corretivo tranquilo, que a gente vai passar para depois o resto continuar subindo. E a gente vai discutir isso então. Bom, então a gente está aqui no Bitcoin no diário. Quando eu soltei o vídeo, o último vídeo, o preço do Bitcoin estava nessa região aqui, estava uma velhinha. E eu falei que se ele deixasse uma Fair Value Gap aqui e se ele não voltasse o mais próximo possível, a gente ia iniciar um processo de correção, e é basicamente isso que aconteceu. Então ele deixou esse Fair Value Gap, a vela verde estava aqui, acabou fechando mais feio aqui, tá tudo tranquilo. Essa vela não me mostra, o diferente do que alguns podem acabar falando, que o mercado provavelmente agora terminou a correção e vai começar a subir. Não. Vamos entender um pouco melhor toda a dinâmica do que está acontecendo. Em vez de começar direto no mensal, que vai ficar muito óbvio para vocês, vamos começar no que a maioria para olhar, que é o diário. Aqui a gente vai discutir possibilidades e depois a gente vai para o mensal para dar uma olhada nessas possibilidades. Então, quando a gente olha no Bitcoin, o que a gente consegue ver? A gente tinha aqui um order flow, um fluxo de ordens, estava altista. Então, aqui estava um pouco meio apertado, ele liquidou os dois lados, depois ele ignorou esse fair value gap, criou uma fair value gap aqui, ou seja, ele inverteu o fluxo para cima, teve essa vela aqui tocando e criando um novo fluxo para cima. Então, esse era nosso momento ativo do mercado no diário. Então, enquanto o preço ficasse dentro dessa região, não tem problema, seguia o fluxo de alta. Mas o que a gente viu? O preço voltando nessa fair value gap, não respeitando ela, voltando nessa order block, não respeitando ela, criando uma fair value gap de área grande de queda e fechando embaixo daqui. Então aqui ele acabou de fazer uma coisa que a gente chama de uma virada brusca, que é quando o preço faz um topo. Pode ser um topo temporário ou pode ser um topo de fim de mercado. Só que antes da gente desesperar e achar que é um topo de fim de alta e todas essas coisas, vamos com calma. Então a gente tem essa Fair Value Gap e a nova região ativa é essa aqui. É isso, só que agora em vez do order flow ser de alta, o order flow é de baixo. Então a gente realmente está iniciando um processo corretivo. E junto com essa Fair Value Gap aqui tem essa também que foi formada, que o preço está testando. Então, o que a gente tem dentro dessa região? As possibilidades. Primeiro, essa vela aqui, como alguns podem acabar achando que é uma vela de reversão, vai subir. Não. Provavelmente não é isso. O que ela fez foi vir tirar a liquidez dessa região aqui. Aqui, como se você joga no semanal, era um fundo semanal e aparentemente era uma pernada aqui que muitas pessoas, em vez de considerar aqui, que eu acho que é o mais certo, as pessoas consideravam aqui que era o mais óbvio, assim, quando você olha e não tem um entendimento muito profundo, muita gente colocaram o stop aqui. Então o preço nada mais fez foi caçar esses stops momentaneamente, e como o stop desse pessoal aqui gerou um pânico. E como o stop desse pessoal aqui gerou um pânico momentâneo no mercado, as instituições aproveitaram para comprar uma parte aqui, para trazer o preço de volta para essa região, para testar essa Fair Value Gap ou essa Fair Value Gap, para dar uma continuação do preço para baixo. Então é um movimento normal. Gerou pânico, muita gente desesperada, muita gente liquidada. Agora um monte de gente começa a entrar em desespero, que vai cair para sempre, não sei o quê. Aí eles criam uma esperança de retomada do preço. Aí o pessoal já dá aquela aliviada. Aí começam a tomar posições nessas regiões de compra. Eles aproveitam que o pessoal começa a acreditar e comprar. E o que eles compraram aqui em cima, eles vendem para essas pessoas aqui,
para empurrar o mercado mais para baixo. Mas por que que o mercado quer ir mais para baixo? Será que realmente a gente encontrou um topo? Não. Vamos dar uma olhada no semanal e no mensal para a gente ver de mais longe o que realmente está acontecendo. Quando a gente olha no semanal, o que a gente observa? A gente observa vários pavis, pavio aqui, pavio aqui, pavio aqui nessa região, sem formar for value gaps. E se vocês voltarem no meu último vídeo, vocês vão ver que eu falei que essa região de pavis me mostra a fraqueza do movimento e eu não estava gostando muito. Mas até aquele momento, nada tinha me confirmado uma correção. Agora não. Agora, o movimento que a gente está vendo no diário e esse movimento do semanal me indica sim que a busca para tirar essa liquidez que está aqui vai acontecer. Então o preço vai vir aqui abaixo dos 90.800, visando o quê? Bom, visando provavelmente essa Fair Value Gap. Então essa região provavelmente vai ser a região aqui dos 89 mil, vai ser a região que o preço vai buscar. Provavelmente nas próximas 2, 3 semanas a gente vai ver o preço vindo para cá, interagindo nessa região e começando a subir. Então quando a gente vem no mensal, a gente vê exatamente essa ideia. É que se eu jogasse no mensal direto e falasse para vocês, ia ficar muito claro e vocês não iam ter esse suspense gostoso de será que vai corrigir ou não? Que é fim de mercado ou não? Não, não precisa se preocupar. O que está acontecendo aqui? Faltam 10 dias mais ou menos para fechar o mês. E o que vai acontecer aqui? Vai formar uma Fair Value Gap com uma clara vela de preparação para a volta do movimento, ou seja, essa vela aqui está me indicando que no próximo mês provavelmente ele vai começar caindo, vai entrar nessa Fair Value Gap e continuar subindo. Então a gente vê no mensal, está muito claro o que está acontecendo. Criação de uma Fair Value Gap, o preço fazer uma vela de preparação, ou seja, dezembro foi a vela de preparação, para retornar, provavelmente em janeiro, início de janeiro, retornar aqui, testar essa Fair Value Gap e jogar o preço para cima. Então, quando você olha o mensal, você perde aquele medo. Você fala, pô, é só isso. Não é fim de mercado, o Bitcoin não vai despencar, não vai para 60, não vai para lá, não é fim de bull run, não é nada. É simplesmente um movimento corretivo normal para continuar subindo. E aí isso explica essas regiões aqui fracas que eu não estava gostando. Então essas regiões com movimentos cheios de pavis. E isso explica esse movimento do Bitcoin. Esse movimento mais estranho, mais apertado. E isso também mostra o porquê que o fluxo de ordem no diário inverteu. Ele simplesmente inverteu para vir buscar aqui embaixo. Ah, mas daí vocês podem estar se perguntando. Vai vir aqui direto? Pode ser que ele venha um pouco mais baixo, como o mensal ainda não fechou. Pode ser que ele venha um pouco mais embaixo, depois ele caia um pouco mais e depois volte. Mas provavelmente o que vai acontecer mesmo é o preço tá testando aqui. Ele pode até cair um pouco, mas ele vai enrolar nessa região. Provavelmente a gente vai ter uma semaninha, alguma coisa assim, do preço não fazendo muita coisa, enrolando nesse patamar de preço, fazendo o quê? Acumulando liquidez nessa região e acumulando liquidez nessa região. Para possivelmente o preço subir, testar alguma coisa nessa casa aqui e depois cair e lá embaixo fechar a Fair Value Gap mensal, entrar na Fair Value Gap mensal para depois subir. Então, provavelmente a gente vai ver aí mais uns dias mais laterais, eu acredito. Mas se não for, se o preço falar assim, não, vamos descer, então provavelmente a gente vai ter o preço entrando nessa Fair Value Gap, jogando o preço mais para baixo, vindo caçar essa região, caçando essa região. Começa um processo mais lento do preço para formar a Fair Value Gap mensal, capturar essa Fair Value Gap mensal e subir. Então, a gente tem essas duas possibilidades. Ou nos próximos dias a gente vai ver o preço descendo busca aqui, ou a gente vai ver o preço enrolando para subir mais um pouco, voltar nessa região, tirar a liquidez aqui, ir lá para baixo e depois subir. Então, eu não fico preocupado com o que está acontecendo agora no mercado. Inclusive, quanto mais perto a gente está chegando e mais aquela vela de preparação do mensal fica daquele jeito que eu mostrei, mais eu acredito que provavelmente quando a gente vier com o preço aqui em cima, pode ser uma boa jogada a gente começar a se desfazer de várias altcoins, vários bitcoins, formar um caixa
se a gente tiver uma recuperação aqui, para comprar nessa região. Você pode fazer isso? Pode. Mas tem que tomar cuidado, porque sempre pode acontecer de formar uma fair value gap mensal e o preço não ir lá testar. Então é sempre probabilidades. Do jeito que a gente encontra a situação atual, o mais provável é que a gente sim vai lá embaixo e comprar. Então, se o preço acabar vindo um pouco mais para cima, essa região é uma boa região para a gente se desfazer, mesmo que às vezes você tenha um pouco de prejuízo em algumas moedas. Você comprou, sei lá, Bitcoin aqui. Aí o preço volta para essa região, você compra, você vai pegar um pouco de prejuízo ao realizar aqui. Mas se ele volta aqui para baixo, você comprando aqui e o preço voltando para essa região, provavelmente o lucro que você vai ter aqui é maior do que esse prejuízo. Então você acaba ganhando com isso. Então, esse movimento é um movimento muito possível, que eu vejo que vai acontecer. Mas é claro, a gente tem que esperar a confirmação e a confirmação só vai vir daqui a 10 dias. Por enquanto, tudo isso ainda é uma especulação, mas o diário para mim já me deu certeza de que sim, ele quer ir para baixo. O semanal também me mostrou uma certeza maior, porque muita liquidez aqui embaixo, muita liquidez mesmo que ele vai querer buscar. A minha única dúvida é: vai corrigir para cair ou vai cair direto, enrolar aqui, cair mais uma vez e subir? Se for esse cenário, nem compensa às vezes você vender nada, é mais fácil segurar, ter um caixa para recomprar aqui embaixo. Agora, se ele acaba fazendo uma subida aqui, aí a gente pode começar a pensar num desposicionamento, não precisa ser total, mas um desposicionamento parcial, esperar o Bitcoin chegar aqui embaixo para recomprar e aproveitar a alta. Então vamos falar da dominância do Bitcoin, que eu soltei um vídeo há uns dias atrás, falando um pouco sobre que a gente provavelmente está chegando num momento em troca de Bitcoin por altcoins, porque a altcoin season está começando. Só que aconteceu algumas coisas, principalmente 2 dias depois disso, acho que veio o anúncio ali da FONC, que acabou mexendo um pouco nesse cenário, mas não tem problema. Então vamos fazer uma atualização para ver o que realmente está acontecendo. Olhando aqui no mensal, lembra que eu falei que tinha essa Fair Value Gap? Só que essa Fair Value Gap aqui, naquele momento, olhando para o semanal, que tinha essa Fair Value Gap montada, ela estava me mostrando que a chance de não ser respeitado era muito grande. Só que tudo é probabilidade, e mesmo ela tendo uma grande chance de não ser respeitada, acabou sendo respeitada. Então, a gente vê que no mensal a gente teve um respeito até que grande ao tamanho desse paviozão. Ele, inclusive, veio até aqui na Order Block. Então, a gente vê que ele tocou na Fair Value Gap, tocou na Order Block e está começando a subir. Aí a gente tem lados positivos e lados negativos. Tá, quais são esses lados, então? Olhando para o lado positivo, pensando na Altcoin Season, esse aqui era o único, basicamente, obstáculo que a gente tinha para uma Altcoin Season. Ou em termos do mensal. E aí, tirando a região de order block e já tocando aqui, porque já foi usada, a gente só usa essas coisas uma vez. Então, a gente não tem mais nada para segurar até essa região dos 50. E depois dessa região de 50, uma vez que a gente perder ela, é linha reta para baixo até buscar essa região aqui. Então, a gente já eliminou, tinha 3 defesas, já eliminamos 2, pensando na altcoin season que pode vir até aqui embaixo. Então, maravilha. Qual que é o papel agora que a gente quer ver para essa altcoin season ser completa? A gente enrola aqui, pode ser que a gente venha até um pouco aqui em cima, não tem problema. Enrola nessa região, pode até vir aqui um pouco e comece a vir. O importante é não criar novas Fair Value Gaps. Enquanto a gente não criar novas Fair Value Gaps, significa que quanto mais o preço enrolar, melhor é pra gente. Então, tem 3 cenários possíveis. O preço pode lateralizar, o preço pode subir ou pode cair a partir daqui, que é o normal que todo mercado pode fazer. Só que se ele começa a cair, provavelmente ele vai antecipar a altcoin season. Se ele começa a enrolar, ele está deixando mais próximo da altcoin season. Só o único cenário que distancia a gente da altcoin season é ele começar a subir e formar uma Fair Value Gap. Porque uma Fair Value Gap, ela só funciona ali uma vez e ela tem tempo, ela tem prazo de validade. Então, se toca e não vai na primeira e fica enrolando, quer dizer que ela não teve força suficiente, quer dizer que ela não teve
a potência suficiente para continuar o movimento de alta. E isso é muito positivo, porque se ela não tem força suficiente, quer dizer que o mercado vai reverter. A gente testou, o importante é ver agora o mercado enrolar para começar a descer. Vendo aqui o semanal, o que a gente tem? A gente tinha a região ativa, que é daqui até aqui, tem a Fair Value Gap que não foi respeitada, tem a Order Block que está sendo respeitada até o momento, mas se o Bitcoin corrigir mais um pouco lá para o mensal, provavelmente ela não vai ser. Então a gente vai ver provavelmente o preço vindo aqui, tocando essas regiões, para depois querer começar a inverter. Então a gente tem que ficar esperto, olhar aquilo no mensal. A gente não pode ver Fair Value Gap sendo formadas, de preferência nem no mensal, nem no semanal. Então, ver o preço descendo um pouco aqui nessa região e depois subindo seria o ideal. E esse movimento aqui pode ser provavelmente o movimento onde, alinhado, se a gente voltar lá no gráfico do Bitcoin, seria o movimento que eu falei para vocês de o preço subir aqui nessa região, na verdade, criar liquidez, né? Subir nessa região e descer. Então, provavelmente essa subida aqui provavelmente pode ser aquele movimento para evitar a criação da Fair Value Gap no semanal do Bitcoin.d. Ou seja, esse movimento de queda aqui para evitar formar essa Fair Value Gap, para ele subir aqui sem criar uma Fair Value Gap no semanal nem no mensal e reverter. Então é possivelmente isso que eu estou esperando e que tem até o momento é o que tem maior probabilidade de acontecer. Ah, Vitor, mas como você fala que isso é o mais provável? Bom, quando a gente olha aqui o diário, o que a gente vê? A gente vê um movimento onde as Fair Value Gaps formadas, então a última Fair Value Gap formada está aqui, a gente tem aqui, tem aqui, então tem essa região aqui também, que é uma região poderosa, e a gente está vendo o quê? O preço tocou e começou a rejeitar aqui, não, tudo bem, só que o preço agora está querendo reverter, subir, sem encontrar nada, ó. Não tem Fair Value Gap nessa região inteira. Então isso aqui vai começar a criar liquidez. A gente pode acabar criando liquidez, voltar aqui no diário para começar a subir. Então essa volta para encontrar essa Fair Value Gap aqui, provavelmente vai ser o momento no semanal em que ele volta, fecha a possibilidade de uma Fair Value Gap semanal. Lá no Bitcoin, provavelmente pode ser aquela subida que a gente tem junto com a subida das altcoins para tocar, cair e aí tudo começar a subir aqui no semanal, no mensal do Bitcoin.de, a correção no Bitcoin e aí depois a inversão. O Bitcoin começa a subir no gráfico normal, leva as altcoins junto e a dominância do Bitcoin começa a cair. Então a gente não precisa se preocupar, ainda está tudo tranquilo. A altcoin season está começando, ela está bem no início ainda, ela já começou, mas ela está bem no início. O Bitcoin só está mostrando uma simples correção. Você não precisa se preocupar, não precisa se desesperar, descabelar e sair falando que o Bitcoin morreu, que acabou a altcoin season, que dessa vez não vai ser diferente e não vai ter um ciclo de mercado, nada disso. Até o momento que a gente se encontra com as informações que vem, está tudo normal. E falando nisso, vamos passar um pouco em outras moedas para a gente ver. Quando a gente olha no Ethereum, a mesma coisa. O Ethereum ele veio, pegou de levinho essa liquidez aqui, montando essa Fair Value Gap. Isso aqui me mostra o quê? Que ele vai voltar para começar a subir, tranquilo. Quando a gente olha o semanal, a mesma coisa. Ele fez, ó, a partir dessa linha aqui, você pode ver que ele subiu sem deixar Fair Value Gaps importantes. Então, provavelmente, ele vai vir buscar a liquidez formada nesse fundo aqui, que vai estar alinhada com a Fair Value Gap mensal, para continuar subindo. Então, sem nenhuma preocupação dentro do Ethereum. Quando eu olho, por exemplo, para a Radix, a gente vê que ela tá enfrentando uma Fair Value Gap aqui, mas tá formando essa Fair Value Gap no mensal. E quando a gente olha no semanal, a gente vê um movimento muito lindo de alta, ele voltando e testando essa Fair Value Gap. Ele pode provavelmente subir, voltar, fechar aqui. Quando o Bitcoin fizer aquela correção que a gente conversou, a correção para cima agora, né? Quando ela voltar para cima, para o BTC.D cair. Então, provavelmente ele pode acabar voltando aqui, fechando essa possibilidade de uma Fair Value Gap semanal, corrigir mais uma vez, buscar aqui embaixo para entrar no mensal e subir. Então, até aqui alinhado também, sem precisar se preocupar. Quando a gente olha para a DOG, no mensal ele fechou a possibilidade de Fair Value Gap, então isso é um pouco ruim. Então me
traz um pouco de insegurança, mas como a moeda é muito nova, não tem muito o que dizer, ele desrespeitou totalmente aqui essa Fair Value Gap de baixa, ele tá meio que na dele, ele pode começar a enrolar aqui, que não tá muito claro o que ele quer fazer. Quando a gente olha no semanal, ele criou essa pernada sem Fair Value Gap, o que ele fez? Então ele acumulou liquidez, veio, tocou nessa order block, tirou toda a liquidez dessa região, provavelmente agora vai enrolar, pode ser que ele venha mais uma vez aqui embaixo, para depois continuar subindo. Então, para a Dog tá bem tranquila também, não vejo nenhum problema, nenhum sinal de alerta e perigo para ela. E para finalizar, mais um sinal disso é, por exemplo, a Sui. Vamos dar uma olhada na Sui. A gente olha no mensal, olha como o mensal dela tá fechando forte, vai fechar uma Fair Value Gap, essa que provavelmente não vai ser revisitada, tá? Então a Sui, eu não espero uma grande correção para ela. Quando a gente joga no semanal, apesar dela também não estar criando Fair Value Gaps, aqui tá daquele jeito meio ruim, quando a gente olha no mensal ele tá muito forte, e quando a gente olha no diário, o que ele fez? Ele tinha essa região ativa daqui até aqui, o preço não conseguiu parar nessa Fair Value Gap, então ele corrigiu, veio até essa região de order block, fez um paviozão gigante, já tá revertendo, querendo voltar e deixando liquidez aqui. Isso é muito bom. Mesmo que agora ele pegue e comece a enrolar, ele começa um processo dá uma enrolada, ele tá me mostrando que tem muita liquidez aqui e vai ser um topo facilmente tirado daqui uma semana, 2 semanas. Então, a gente vê que as coisas estão se alinhando, as coisas fazem sentido, não é uma coisa, ai, precisa se desesperar que acabou de Season, que acabou. Não, tá tudo alinhado. Tudo tem um porquê de estar acontecendo, principalmente movida mais pelo Bitcoin. Então, o Bitcoin fazendo a vela de preparação para corrigir no mensal, para entrar na Fair Value Gap mensal e continuar o movimento de alta, levando todos os altcoins junto. Então, a gente vai ter provavelmente aí umas 2 semanas, no máximo ali 3 semanas, o mercado um pouco mais parado ou corrigindo um pouco mais. E depois, provavelmente, a gente vai começar o processo de alta. Não precisam se preocupar. E aí, agora eu quero saber um pouco de vocês. O que vocês acharam da análise? Se fazem sentido? Se vocês discordam, deixa aqui nos comentários pra gente ir criando esse debate. E também, já deixa aquele like pra mostrar que vocês gostaram. E manda pra aquele seu amigo que tá desesperado achando que agora vai corrigir. É melhor vender tudo e esperar daqui 4 anos pra comprar de novo.